Podcast Pais que Nutrem, episódio 039. A gente só dá valor quando fica sem. Aqui no podcast Pais que Nutrem, lembre-se que nosso lema é nutrir vai além da alimentação. E nesse episódio 39, 039, eu quero trazer um tema muito interessante que eu percebi nesse período aí de redes sociais e vou conectar em relação aos nossos filhos. As férias estão chegando aí, né? Em muitas situações a gente tenta buscar atividade para os nossos filhos e a gente só dá valor às coisas quando fica sem. E agora a gente vai dar valor à escola quando os meninos estão em casa, é aquela bagunça só, né? Mas eu quero te apresentar outras situações. Aqui no Pais que Nutrem eu já venho produzindo conteúdos no Instagram, nas redes sociais há bastante tempo, até por ser um estrategista em redes sociais, em marketing digital. E algumas estratégias dão muito certo. Desenvolvo ali algumas estratégias não só para crescimento, né, mas para humanização de perfis, para poder o perfil ter uma intencionalidade, é a palavra que eu gosto de falar muito, sobre quem caminha junto comigo no meu método, no meu programa de acompanhamento, né, em que a gente produz uma estrutura de um perfil, seja profissional, seja pessoal, com intencionalidade. Isso pensando nas pessoas que querem estar presentes no marketing digital, pelo seu negócio, por assim dizer. E intencionalidade também para você que é mãe, para você que é pai, para proteger seu filho, para ser referência do seu filho nas redes sociais. E o que acontece? Voltando à história aqui do perfil Pais que Nutre, né? Em um tempo, eu descobri uma estratégia que funciona muito bem para o crescimento de perfis e uma dos vídeos que me fez descobrir foi um vídeo de um casal que mostra que eles estão no resort e todos chateados, né? Porque eles não estão sem os filhos. Eles conseguiram fazer uma tão sonhada viagem sem os filhos, mas eles perceberam que a ausência dos filhos deixou um vazio. E eu quero falar um pouquinho disso justamente porque é um sentimento meio ambíguo, né? Aqui em casa, quando a nossa filha sai para alguma situação, vai para casa da vovó, fica lá uma tarde, alguma situação que ela está ausente, ela realmente faz falta. E quando ela está presente, ela ocupa o espaço, ela faz um barulho que a gente ama esse barulho sem perceber, sem notar. E às vezes até exagera em chamar a atenção. Aí quando ela não tá aqui, tá numa situação em que, um final de semana, né, quando tá eu e minha esposa, e ela está ausente, por uma situação de estar na casa de parente, a gente tem esse sentimento que o vídeo trouxe, esse sentimento, um vazio que a gente percebe o tanto que a casa fica silenciosa, fica vazia. E eu falo uma coisa que incomoda muita gente, mas eu vou falar aqui porque é importante que o Pais que Nutrem esteja comunicando com as pessoas certas. Eu digo que incomoda muita gente porque aqui eu me comunico mais com mães, mais com pais, né? E tem uma linguagem, tem uma conexão aqui, uma maneira de falar que só uma mãe, só um pai sabe. E às vezes tem pessoas que não têm filhos, ficam meio incomodadas com isso, falam, não, mas não é assim, Marcela, tem como a gente saber? Não, me desculpa, mas tem certas situações da vida que só uma mãe, só um pai sabe. Isso eu tô falando porque eu já estive do outro lado e já, na época que eu não tinha filha, né, eu achava, a mãe tá falando isso, o pai tá falando isso, é só pra... deve ser a mesma coisa. Não, gente, me desculpa, quando a gente tem essa doação, né, e sem romantizar aqui, tá, uma palavra que eu acho que é importante dizer, mas sim, quando a gente tem essa doação, a gente esquece muito, muito, muito do eu, que sou eu como marido, do ela, que é ela, minha esposa, e a gente começa a pensar no nós. E o nós, principalmente, é a nossa filha, ou nossos filhos, né? Se você tem mais filhos. E eu trago essa reflexão, gente, porque hoje a gente tem uma fala que é muito comum que a gente tem, né? Que a gente só se sente falta quando não tem alguma coisa, quando a gente, de certa forma, perde. Eu não sei se você já escutou essa frase antigamente, naquela época, na época dos namoros ali, ó, você vai sentir falta dele quando você perder, você vai sentir falta dela quando você perder ela, coisas assim. E muitas coisas na vida é assim, tá, gente? A gente, às vezes, desmerece, desvaloriza certas situações
no dia a dia. Eu citei aqui as situações cotidianas dos filhos, né? A gente deixa de ver o tão brilhante que é estar com os filhos diariamente. E quando a gente está ausente deles por um período ali, a gente sente essa pegada, a gente sente essa falta e fala, poxa, realmente tem algo que pega pesado. E nas férias acontece muito, né? Às vezes as famílias, elas se distanciam ali um pouquinho devido às circunstâncias, né? Às vezes uma situação aí que alguns das famílias podem tirar férias e tem que viaja só a esposa com os filhos ou só o marido com os filhos, né? Justamente porque questão de data de férias, né? Casar data de férias com férias escolares não é uma situação fácil. Ou até mesmo o filho, a filha vai para casa da vovó, do vovô, que é uma situação saudável, um ar diferente, mas não dá para negar que existe um sentimento de falta e cada um tem esse, como que eu posso dizer, esse espaço ali vazio de um tamanho, tá? E eu acredito muito que esse espaço vazio ele é grande e um grande que em certos momentos pode até não ser saudável. É um sentimento que a gente tem que trabalhar ele melhor, justamente porque se ele for grande demais a gente fica meio perdido, né? Eu particularmente eu fico aqui com um vazio que eu falo, poxa, como ela faz falta em alguns momentos aqui da bagunça na casa, daquela confusão, daquele barulho, de eu falando com ela. Calma, o papai tá trabalhando aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Mas eu tenho me conscientizado muito sobre isso. E outras situações na vida, né, que a gente percebe que a gente não dá tanto valor hoje, ou então até mesmo que a gente fala muito contra, é a situação das redes sociais, da internet, do digital em si. Justamente porque hoje existe uma bandeira, né, uma bandeira levantada que ela tem todo o valor, essa bandeira faz todo sentido esse valor da imersão das pessoas no digital. Isso eu digo porque quando você lembra da sua empresa que fornece, da empresa que fornece internet para você, né? Seja a operadora de celular, seja a empresa que fornece a internet para sua residência, se ela for daquela cabeada, né, de fibra ótica, a gente lembra dela em dois momentos ruins, geralmente. É quando paga a conta mensalmente, né? Se não tiver no débito automático, paga, poxa vida, tem que pagar essa conta aqui. E quando ela falha, quando a empresa falha. Apesar de serem talvez momentos pontuais ali, que a atualização do sistema ou alguma situação ali pontual, essa empresa deixa de fornecer o serviço de qualidade, cai a conexão. Você até pode comentar aqui qual que é a operadora que você usa, se ela é boa ou não, para te dar uma dica aqui para as mamães, para os papais. Mas a gente tem essa percepção ali da perda de tanto que a gente está imerso nesse mundo. E se não fosse um mundo bom, digo que em sentido, tudo aquilo que nos traz solução na vida, nos traz praticidade, nos oferece mais tempo com a família, é sim um ambiente bom. O problema desse ambiente bom é que nele existem situações que são ruins, tal como o exagero, tal como o distanciamento, e a gente tem que buscar aproveitar daquele ambiente, daquela situação, tudo que há de melhor. Vou fazer uma analogia aqui muito simples, que outro dia eu fui numa festa muito boa, por sinal, muito boa mesmo, assim, uma festa foi muito bem organizada, né, um buffet muito legal, com toda a decoração muito bonita, muito cuidado dos pais ali para o aniversário da filha, foi um carinho muito grande que eu percebi ali, e o buffet muito bom. O garçom da cerveja ficava ali me procurando, mas eu estava meio sem beber. Falei, não, não quero beber hoje não, que eu tenho um dia ocupado no dia seguinte, apesar de ser uma sexta-feira. E com todo o cuidado, todo o carinho do mundo, a festa estava maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E, por incrível que pareça, eu sou de uma geração que eu não gosto de certos estilos de música. E um dos estilos de música que eu não gosto, e nada contra outras pessoas que gostam, é o funk. Mas os adolescentes, eu sei que eles gostam, que faz parte aí da vibe, né? E curtiram essa música. E para você ter uma ideia, a festa estava tão boa que nem a música que eu não gostava atrapalhou a festa. Até um amigo meu comentou comigo, né? Da agora pra cima é só pra baixo. Mas assim, é por questões de gosto, né? Talvez eu tenha envelhecido aí, perdido o gosto por algumas músicas mais animadas. Eu só não gosto, e assim, eu falo claramente, explicitamente aqui no País que Nutre, qualquer música que deprecie a mulher em si, qualquer música que traga
palavras de baixo calão, né? O famoso palavrão, seja o funk, seja qualquer outro tipo de música. Isso sim, aí eu realmente fico muito incomodado de me tirar do ambiente. Agora, tem gostos musicais e cada um tem o seu. Sertanejo também é outro gosto musical que não me agrada muito. Aí você vai falar aí, né? Nossa, Marcelo, mas você é um chato, hein? Você não gosta de música nenhuma? Você gosta de... Não, eu gosto de MPB, eu gosto de músicas mais tranquilinhas, Pink Floyd, às vezes umas músicas animadas, uma Legião Urbana. Enfim, esse é mais meu estilo, mas cada um no seu estilo. Voltando à situação da festa, né? Porque a conexão que eu quero trazer é que, às vezes, muita gente foca só na situação ruim, no lado ruim das coisas e deixa de aproveitar o lado bom. Ou seja, no meu ponto de vista, na hora que começou a tocar outros tipos de música que eu não gostava, isso não desmereceu a festa. Isso não foi nem um trisco da qualidade de que tinha a festa, do apreço, do carinho, das coisas boas. Eu estava até cansado, porque eu costumo dormir cedo, estava cansado, com sono, né? Super animado, super feliz de estar ali confraternizando com essas famílias. Enfim, é uma maneira de eu tentar dizer para vocês, né, que às vezes a gente deixa de dar valor a certas situações por causa de situações que talvez não precisam ser potencializadas. O digital, ele é um desafio, né, um desafio para você que é mãe, um desafio para você que é pai, um desafio para a era dos nossos filhos. Eu tenho conversado muito sobre essa questão do bullying atual, né, tanto que ele se tornou exponencial. O que é exponencial? É algo que explode, altera o comum, por assim dizer. É algo que pode ter um crescimento muito rápido. Na época em que eu era de escola, a zoeira ali que era liberada, né, que não tinha nenhum tipo de regulamentação em relação a isso, nem chamava bullying. A zoeira era liberada, era um esporte a zoeira, pegar no pé. Hoje a gente tem aí uma conscientização de mães e de pais, né? E o digital tem essas situações, tem a exposição dos nossos filhos, tem a segurança deles, tem um risco pra gente, mas ao mesmo tempo o digital nos tirou das filas dos bancos, o digital nos trouxe conhecimento. Eu tenho a oportunidade de estar falando com você que talvez um conhecimento que vai ser importante para você, você que é mãe, que é profissional liberal ou tem uma empresa, precisa divulgar o seu trabalho, divulgar a sua empresa. Você tem o digital para isso. Inclusive, te faço o convite, se você não tem um acompanhamento, não tem um trabalho, pode aqui chamar o Pais que Nutrem, que a gente tem um programa de acompanhamento bem estruturado para que você tenha um desenvolvimento do seu perfil, seja do seu perfil, do seu digital, com intencionalidade, que eu acho que é um grande desafio de mães e de pais. E também ainda transbordar, protegendo seu filho e sua filha, porque todo esse conhecimento você consegue trazer para dentro de casa. Acontece às vezes de algumas alunas que a gente conversa para proteger os filhos, né, que a gente trabalha sobre perfil fechado, a gente explica, a gente apresenta ali algumas soluções para que proteger os filhos, proteger a família, a pessoa que gosta de postar. Mas ao apresentar isso, a gente apresenta também como funciona as redes sociais, como as redes sociais trabalham através do nosso sistema límbico, né, que é a questão do nosso irracional para nos fazer comprar, nos fazer prender ali. E esse tipo de conhecimento as mães ali, os pais vão adquirindo e até conseguem também se interessar pelo assunto e construir aí uma nova carreira ou uma nova fonte de renda, que eu acho que é super bacana. Com o objetivo de proteger os filhos, é meio que puxando a história minha no Pais que Nutrem, né? Então, esse é o episódio de hoje, a importância da gente ter clareza, tá, gente? De tudo aquilo que é ruim, perceber que dentro daquilo que é ruim, sim, pode ter coisa boa e pode ter muita coisa boa, tá? Mais do que a gente percebe. Eu me recordo de um filme chamado Extra Extra. Esse filme é de um jornalista, né, de meninos que vendiam um jornal, e eles davam a importância desses meninos jornaleiros, né? Que eles saíam correndo, vendendo jornal, falando na manchete. E em muitos momentos a gente observa que quando a gente abre um jornal, hoje não tem, né? Hoje são sites, mas o jornal, a maioria das notícias não eram boas, não eram boas. Você tem que pegar aí, por exemplo, se assistir aquele Jornal das 8, alguns jornais, você vai ver que a maioria das notícias dá pra você meio que desanimar do mundo. Dá meio que você, puxa vida, não tá legal.
tem notícia legal, mas os jornais sabem que o que vende, o que prende a atenção das pessoas é a preocupação, é o medo. Isso afeta ali no correr e fugir, que no outro episódio a gente fala um pouquinho mais sobre isso, se você tiver interesse, é claro, né? Quero convidar você a curtir, comentar, compartilhar esse episódio. A gente está seguindo aí para 40 episódios do podcast Palestra Nutri, agora com a minha presença, eu aqui gravando para você nesse esquema freestyle. Você comentar se está gostando, se está legal, o que você está achando desse episódio, se nutrir vai além da alimentação, está chegando aqui, está conectando. Quais são as suas dicas para os nossos próximos episódios, para a gente construir aqui uma rede do bem, um perfil que vai fazer diferença para você que é mãe, para você que é pai. Nutrir vai além da alimentação. Até o próximo episódio.